Boa noite aí a todos. Espero que todo mundo bem, com saúde. Começando aqui mais uma live aqui do nosso canal do Médico Único, onde a gente entende que seu consultório é uma empresa e aqui a gente quer transformar a sua empresa numa empresa cada vez mais milionária. E eu falo milionária não no sentido só da palavra do dinheiro, mas também do sentido do mindset de crescimento, o crescimento exponencial. É isso que a gente vem falar com vocês. Já está entrando o pessoal aí, Silvio, Jason, grandes amigos. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é do Google, que é a maior máquina de venda do mundo. E a gente trouxe um convidado muito especial aqui, o Marcelo. O Marcelo é um especialista em Google. Eu vou deixar ele falar mais um pouco sobre vocês. E, para a gente começar, eu quero trazer alguns dados para vocês entenderem o que é o Google. Primeiro, o Google é a plataforma mais acessada do mundo. 90% das pesquisas mundiais são feitas pelo Google. E no Brasil, isso chega a níveis de 99%. Que as pessoas procuram com alguma coisa no Google. E quando a gente fala mais, o Google detém 70% do mercado de pesquisas, 3,65 bilhões de pesquisas diariamente, sendo que 63 mil por minuto. Olha o que nós estamos falando. E as maiores cliques para avaliação de conteúdo, avaliação de sites, geralmente são nas primeiras posições do Google. E é isso que a gente vai falar aqui para você, como se tornar essa pessoa e estar bem posicionada aí. Então vou chamar o Marcelão aqui, que ele já... E o áudio tá bom aí, pessoal? Dá um oi aqui para mim. Fala se tá bom aí o áudio. Fala aí, Marcelão. Tudo bom? Bom, Como é tô que você tá? escutando bem aí? Tô. Tá dando eco pra Tá, você? tá dando um pouquinho de eco. Muito ou pouco? Pouco, Pouco? pouco eco. Tá. Se tiver ruim, É, eu tento ajustar aqui o celular, porque você sabe que eu tô em viagem, eu tô em BH. é, Então, assim, aí você tem que não adaptar para, aqui o né? cenário, né? Você Tem não que adaptar o para, né? cenário. É. É, Marcelão, é o seguinte, cara, vamos começar aqui falando. Primeiro se apresenta aí, fala sua experiência aí sobre toda a plataforma. Eu já conheço, então fala pro pessoal que não te conhece. Fala pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Falcão, eu sou especialista em SEO pela Universidade Davis, também tenho especialização na parte de Big Data Social pela Northwest. Tenho certificação também em Data Analytics do Google, né? Hoje a gente tem uma empresa e algumas plataformas no mercado, a gente atende aí da consultoria para Big Techs na parte de otimização do Google, entre outras coisas, então tudo depende do serviço, né? Quanto está pagando para poder trabalhar, como diria meu sócio aqui. Então, hoje a gente adquiriu uma expertise muito grande ao longo do tempo nessa parte de otimização do Google, entender de fato como é que o algoritmo funciona, os códigos, e assim conseguir ajustar desde pequenos players a grandes empresas. Então, isso seria um pouco do cenário hoje que a gente está atuando, Rodolfo. Então, a gente já viu aí que nós estamos falando com um cara que saca muito disso aqui, do Google, que a gente vai falar hoje, e como ele mesmo fala, que é a maior plataforma de vendas do mundo, né? E você está bem posicionado ali, é importantíssimo para que você seja encontrado. Como eu já falei, as pessoas compram de você por dois motivos: te conhecem e confiam em você. Então, nada melhor do que te conhecer quando ela vai procurar algum serviço, e a gente está falando que 30% das pessoas hoje procuram beleza, bem-estar, serviços nessa área no Google. Então, você está bem ranqueado, você será o primeiro, ou possivelmente a primeira opção daquela pessoa em utilizar seu serviço. Mas, Marcelão, vamos falar aqui o básico do básico. O que é o Google, como o Google funciona, como mostrar resultados, como que é tudo aquilo ali. Mostra, ensina pra gente aí. Vou dar um dado para você antes, que você estava falando, que eu estava escutando, né? 85% das procuras dos usuários hoje em dia são para serviços e produtos locais. Então, a gente levar esse dado, que é de grande importância, principalmente para o médico. Você falou dos dados, né, de busca. Então, assim,
ele tem que compreender que como o Google é a maior máquina de vendas do mundo, para você poder conseguir pegar uma fatia desse market share, aumentar o seu número de consultas, você precisa estar na primeira página. A primeira página, ela consome praticamente 80% do mercado. Se eu não estiver na primeira página, praticamente é como se eu não tivesse usufruindo da maior máquina de vendas, como você falou, certo? Para deixar essa ênfase aí para você. Falando um pouco do Google, que é SEO, otimização do Google, nada mais é do que você organizar a sua estrutura digital para que o Google lhe encontre, né? Para isso, você precisa de algumas técnicas para o Google conseguir reconhecer você, tá? A gente tem que entender que o Google não é nosso amigo, é um algoritmo. E a gente precisa programar para esse algoritmo para ele poder conseguir lhe achar. E existe um detalhe muito importante, Rodolfo, já que a gente falou no universo, você falou de pesquisa, a diferença de programar ele para empresas locais não é só a gente fazer a ficha do Google Meu Negócio, tudo aquilo que a gente vê lá. Existe muito mais coisa por trás disso, né, na parte de codificação, para o Google entender e definir quem é você, né? O Google precisa saber que você está, digamos, em BH, que eu estou aqui agora, eu sou um médico cardiologista, estou aqui, não sou, gente, tá? Então, assim, mas só exemplificando. Então, a gente precisa saber essa diferença. Então, a gente precisa sempre optimizar nossa estrutura digital para o Google reconhecer no algoritmo dele e assim ele conseguir posicionar a gente, tá, Rodolfo? Como você falou uma vez, a gente conversa, é basicamente assim. Você coloca lá, vamos falar da minha área, tá? Geologista, Brasília. Aí o Google manda lá vários robozinhos dele procurar essa pesquisa em Certo. toda a rede, em toda a rede. Aí ela vai qualificar qual o melhor conteúdo para que eu estou procurando, como que é a usabilidade, a experiência daquele cliente no que eu estou procurando, qual site vai responder mais rápido, qual toda a estrutura dele, né, a configuração dele toda, que vai entregar a melhor resposta para aquele usuário dele, que é eu pesquisando ali na internet. E o que você falou comigo, que isso tudo depende de programação. Isso. É que você deu um exemplo até da biblioteca. Eu queria que você explicasse melhor aí para o pessoal sobre o exemplo da biblioteca. Pronto. Explicando, gente, o Google é uma grande biblioteca, né? E eu vou dar um exemplo diferente hoje, Rodolfo. Eu vou falar como se fosse um hospital, né? Imagine um médico que você precisa achar um prontuário lá, que você acabou escrevendo e colocou, e alguém vai buscar. Esse prontuário ele tem que estar guardado e ser colocado de forma correta, da mesma coisa que a gente colocaria na biblioteca. Então, essas informações que estão mais organizadas, que seriam a parte do código, é quem de fato vão estar na frente e vão ser achadas facilmente. Aí vem a grande pergunta: Marcelo, por onde isso tudo começa? Aonde eu começo a ganhar dinheiro do mundo digital? Aonde deriva o tráfego pago, que ele deriva do tráfego orgânico, né? Então, assim, a gente tem que entender que tudo começa no estudo da palavra-chave. A palavra-chave é a coisa mais importante para a biblioteca. Porque o que é que a gente tem que entender? Que o Google ele vai seguir algumas regras. Essas regras são de indexação, de rastreamento. Então, assim, o Google primeiro você precisa... hoje existe um erro muito comum, Rodolfo, é que as pessoas não indexam os sites, né? Aqui eu até brinco aqui que eu faço auditoria todos os dias, milhares, é muito comum as agências, por falta de conhecimento técnico, não indexar o site do médico, de uma empresa, na biblioteca do Google. Se você não indexou lá, você não informou para a biblioteca, como é que o Google vai fazer a indexação dessas palavras? Como é que ele vai fazer o diagnóstico dessas palavras para poder ranquear no Google? Esse é o grande problema de 99,9% das empresas. Vou repetir porque você redundante. Qual é o grande problema no mercado digital hoje brasileiro, que está atrasado 15 anos comparado aos Estados Unidos? É que as pessoas não entenderam que o Google é uma grande biblioteca onde eu preciso colocar as informações e essas informações que eu coloco, o Google vai fazer o diagnóstico desse código, vai entender as palavras e aí ele vai ranquear essas palavras para o Google conseguir colocar ela nas SERPs. Então, assim, não adianta eu ter um site se ele não for codificado, não for indexado. Eu gastei dinheiro e perdi dinheiro. E aí vem uma grande importância. Tudo isso que a gente fala impacta diretamente
diretamente no custo de tráfego pago. As pessoas esquecem. Como assim no tráfego pago, Marcelo? Charada hoje, se você pegar hoje aí no seu computador em casa e digitar e colocar lá um pouquinho e colocar lá, né? Índice de qualidade do anúncio do Google. Se você estiver em casa aí nesse momento, pega o celular e digite lá. Você vai ver que ele vai dar uma escala de 1 a 10. Essa parte de 1 a 10 a gente vai falar mais na frente, que é a parte técnica. Quando você vê lá, você tem a parte de otimização do anúncio. Quando você clicar, passar para a parte de otimização do anúncio, você vai descer lá embaixo e vai pedir que o Google vai pedir para verificar no anúncio o caminho da palavra. Lembra que a gente estava falando do prontuário, essa informação na biblioteca? Então, imagine você fazer tráfego pago sem ter uma palavra com caminho. Quanto isso vai lhe custar se o seu índice de qualidade é mais baixo? Então, assim, a parte da codificação, isso estou falando até, sei que para o Brasil às vezes parece muito avançado, mas tecnicamente não é algo tão complexo assim do que a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas entender que a gente precisa fazer um feijão com arroz. E no Brasil não é feito feijão com arroz. Essa é a questão. O que eu fiquei mais espantado, né, quando a gente conversou, é sobre que a gente investe muito dinheiro em tráfego, tanto em Google, como Face, como Meta, né? E a grande questão não é nem o que a gente investe, a grande questão é que a gente investe, envia para um site que não está totalmente programado, indexado, com tudo que você falou da parte técnica, e isso vai gerando um custo muito maior quando a gente traz aquela pessoa interessada no nosso serviço. Então, assim, aumenta muito o custo do lead, que a gente chama, e simplesmente por não ter uma programação efetiva para onde a gente está levando aquele fluxo, né? Que o Google entende assim, não é? Isso. E a gente tem que uma coisa ficar clara, que a gente fala, né, ciência de dados, análise de dados, identificação de palavra-chave. A gente tem que entender que cada posicionamento de uma determinada empresa, um autônomo, um médico, um advogado, ele tem que entender o que são termos comerciais, né? Na ciência de dados, termos comerciais, o Google entende o que são ações. Ações. Então, sempre que a pessoa digitar aquele termo lá, médico cardiologista, advogado trabalhista, né? Então, assim, são palavras que são comerciais. Isso vem até derivado do AIDA, do marketing, né? O que gera atenção, interesse, decisão e ação. Então, digamos, as palavras de fundo de funil, elas têm que ser trabalhadas, né? E existe um detalhe que as pessoas têm que entender, que criar conteúdo de qualidade, principalmente no nosso negócio, a gente quer converter esses leads em clientes, né? Que ele chega até a minha porta, né? Frente a frente, que o mundo digital seja o meu PAP. Então, assim, o que é que acontece? Se eu não tiver um termo comercial, for criar um termo informativo, eu não estou pegando o lead no momento ideal para ele entrar. Para você entender, se você for aí em casa fazer e você digitar aí médico cardiologista, né? Ou cardiologista, que vai acionar as fichas do Google Meu Negócio. O Google tem uma coisa chamada de acionadores. Para não ser um termo em inglês ficar muito tecnês, se eu for, você me corrige aqui, viu? Que às vezes vai saindo sem querer. Então, assim, o que são os acionadores? Quando eu vejo a SERP lá, a SERP é a página do Google, gente, quando a gente dá Enter no nosso celular ou no computador. Primeira coisa que pode aparecer para mim, painel de conhecimento, que é pegar o primeiro parágrafo do site e o Google responder essa informação como a mais importante no Brasil. Depois o Google pode acionar perguntas e respostas, que aí a gente vai falar disso, que é legal para na hora de criar conteúdo, que a gente pode falar nisso mais na frente. E quando a gente entende que aciona a ficha do Google, não foi pela análise de dados que a gente entendeu como fundo, que pode vir de outro termo. O Google compreendeu que o paciente quer fazer uma ação. Se eu um pacote local, a ficha do Google, isso gera ação. Então, o que é que tem que ser feito? Eu não tenho que perder tempo, olha só, preste atenção nisso. Eu não preciso perder tempo para ganhar dinheiro no mundo digital, pois eu preciso identificar os termos comerciais que acionam o pacote local. O pacote local é a sua ficha do Google. Tecnicamente, dá para criar uma codificação especial para o Google entender esses localizadores. E você não ter que sofrer se você trabalha
em Brasília, em BH ou em Natal. Então, assim, o Google ranquearia para esses 3 lugares a sua palavra-chave local, certo? Então, assim, isso a gente vai falar de metadados, dados estruturados, coisas que dá para fazer a mais. Então, assim, aqui a gente fala um pouquinho, Rodolfo, se Sim. você quiser, senão eu vou falando aí, igual a Não, metralhadora, você sabe que eu pode gosto mandar disso bala. aí. O que eu ia Então, te assim, perguntar é o seguinte, você que falou, acabou de falar de Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio hoje é primordial para um colega médico que quer se posicionar ou não? eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você vai adquirir algum serviço aí na sua região, quando você procura no Google, o que é que você faz? Você liga ou vai até o lugar, ou entra no site ou faz o pedido pelo WhatsApp. Então, assim, a gente tem que entender que é assim que funciona. Então, o Google, é tanto que tem anúncio para o Google Maps, né? O Google deixou, até para as pessoas entenderem, o que é a Google ADS, né? Então, existia o Google ADS e o Google ADS local, gente, só para vocês entenderem. A diferença é que o Google descontinuou, aí eu não vou colocar minha análise pessoal, porque eu já sei o porquê, né? É para aumentar o custo das pessoas, porque o ADS é muito mais difícil você monitorar, você não sabe criar um código de dados estruturado de localização. Então, assim, você acaba sofrendo muito com o termo atual e gastando um pouco mais. Mas o Google, antigamente, ele separava, porque ele entendia o que são termos maiores e empresas locais. Era tanto que você conseguia anunciar nos dois, e a gente dava como referência técnica aqui para as empresas não usar o ADS tradicional, que é usado hoje em dia, e usar o antigo local, porque ele é muito mais eficiente se você colocasse um localizador também. Então, seria nisso para entender. A importância disso, não vou citar aqui o nome das empresas, sabe que algumas empresas a gente atende, mas tem empresas que recebem 2.400 ligações sem gastar R$ 1. A gente tem médicos aqui que recebem 460 ligações em... Esse eu posso dizer que a gente eu posso apresentar os dados dele, né? Algumas cases que a gente fez nesse sentido para apresentar dados. Esse médico recebe 360 ligações em Uberaba, gente, que no interior de Minas. Então, assim, sem gastar R$ 1. R$ 1. Então, assim, antes da gente entender que tráfego paga é a solução, a gente precisa entender que a gente tem que dizer o caminho na biblioteca do Google da palavra que eu quero. É igual, Rodolfo, panfletar na rua. As pessoas hoje querem fazer tráfego pago, como antigamente era, panfletar na rua. Eu não digo o meu endereço, eu não digo o meu caminho, eu não tenho isso ajustado. A pessoa vai chegar em frente à minha loja, não vai entender, né? A gente tem que entender que o Google está muito além. Então, assim, o Google já tem rede neural, inteligência artificial há muito tempo. Agora que a gente está entendendo a magia da inteligência artificial, então, assim, isso está milhão na frente. Então, assim, só para você entender, vou dar uma dica aqui para o pessoal, que eu vou antecipar uma dica aqui para não esquecer. Imagine só, se você tem uma inteligência artificial que cria imagem, o Google sabe a diferença de iluminação da imagem. Então, o meu imóvel, na minha ficha do Google Meu Negócio, eu tenho que ter de manhã, de tarde que eu digo do sol de meio-dia lá, aquele sol bem forte, de tarde. Se você fizer uma pesquisa e você tivesse imagem da sua fachada, qual é a melhor experiência para o usuário? Porque o usuário é tão importante para o Google? Porque o Google é tão essa grande empresa, essa grande potência? Por causa dos usuários. Ele não vai favorecer quem está fazendo o tráfego pago, e sim quem dá a melhor experiência do usuário, que é a criação que você falou do conteúdo de qualidade. Então, a gente precisa entender essas coisas. Eu tinha falado palavra-chave, conteúdo de qualidade é importante também. As pessoas têm que entender o que é taxa de rejeição. Imagine só, Rodrigo, a gente vai para uma festa, a gente chega lá, a festa não está legal e a gente vai embora. A festa não foi legal. Imagine que alguém entra no seu site é lento, não dá para entender a navegabilidade dele, está esquisito, não é otimizado para o mobile. O que é que acontece? Eu vou embora. Se sua taxa de rejeição é alta, que isso pode ser visto dentro do Google Analytics, o que é que significa? Significa que seu site é ruim e quanto maior for sua taxa de rejeição, você acaba perdendo
perdendo o ranqueamento das suas palavras. Por isso que tem empresas que não entendem, eu tenho um site legal, conteúdo legal, mas se não está otimizado, não está legal, certo? Eu Deixa eu só queria. ajeitar aqui a câmera aqui, que eu Tá pedi parecendo uns aqui. foguinhos atrás de você aí. Eu não sei se você tá no Réveillon. Rapaz, não sou eu não, viu? Deve ser algum amigo aí para poder dar incentivo aí, entendeu? Deixa eu, deixa eu te falar, cara. Você me falou um negócio que eu quis trazer aqui para essa live, que eu acho que assim vai fazer assim, boom. Você falou que no Brasil o pessoal é muito. Nos Estados Unidos não, né? Onde você estava. Mas aqui no Brasil o pessoal é muito ainda, vamos falar assim, muito júnior na programação, na confecção de sites, na confecção dos caminhos para que o Google entenda que você está naquela prateleira e precisa estar na primeira prateleira para ele mostrar o seu conteúdo para aquela pessoa. E as pessoas aqui só sabem falar de tráfego, investir dinheiro, que você falou aí muito, que a gente joga muito dinheiro fora. E o básico ninguém faz. E você me falou que hoje é possível você ranquear entre os primeiros ali, eu estou falando orgânico, não estou falando em investimento em tráfego, de forma simples, somente com programação correta, da forma que o Google entenda que você faz parte daquela biblioteca. Explica mais isso aí para a gente. Pronto, vou explicar. O Google, quando eu falei da parte de indexação dele, quando você entra na biblioteca, hoje existe uma coisa chamada de Sherman Markup, né? Ou dados estruturados. Os dados estruturados são códigos específicos para você dizer alguns esquemas que você queira que o Google entenda. Como assim, Marcelo? Eu vou criar um código para o Google entender um evento desse de grande porte. Você pode criar. Você pode criar um código de perguntas e resposta para ranquear salário, perguntas e respostas, fórmulas matemáticas. Então, isso existe códigos específicos. Se você tiver em casa e puder fazer o seguinte, saber se o seu site, o Google, entende alguma coisa, vai lá, coloca aí agora, dados estruturados. Como verificar no Google? Vai abrir a área do desenvolvedor, você vai conseguir entrar nessa primeira área e olha o do lado esquerdo, que é mais simples, que é um cinza, que é do próprio Google, e coloca lá o seu site e vê o que é que ele reconhece. Aí a outra coisa também você pode pegar um conteúdo lá da Rock Content, que é uma das maiores empresas, e colocar lá. Você vai ver a diferença, que eles criam isso aí. Por isso que são um dos maiores da América Latina, né? Então, assim, isso é técnica. Eu gosto muito de brincar aqui que os dados não mentem, não existe suposição de dados, os dados estão lá, né? Então, o que é que a gente pode ter também de maturidade digital? Por exemplo, a minha agência está fazendo um bom trabalho, aí eu pergunto, você tem acesso ao seu Google Search Console, cara, desenvolvedor? Aí ele, mas eu não sou desenvolvedor, Marcelo. Sim, mas você consegue saber se o Google reconhece aquela palavra ou não. Será que eu estou ranqueando no Google? Então, eu só posso apostar em palavras que o Google reconheça. Tá, Rodolfo? Então, assim, sei que são muitas informações, é complexo e tal, mas, assim, eu tenho que entender que o Google é um algoritmo e eu preciso programar ele. E outra coisa, as empresas que já entenderam isso a longo tempo, ela acaba gerando mais autoridade e visibilidade. Presença online, notoriedade. Porque depois que você vai ficando mais tempo, cria esse conteúdo baseado numa palavra-chave que é definida para você, e você consegue ter um site bem otimizado. Então, você está praticamente na sua estratégia smart, se você fizer a sua análise SWOT digital, você está se fortalecendo, se blindando contra a concorrência. E você está se distanciando. Se hoje, o que é que eu faço muito aqui para grandes empresas, né? Eu faço a análise competitiva. Escute isso, Rodolfo. Todas as empresas que estão em primeiro lugar no Google, tecnicamente, elas são melhores do que a que está em segundo lugar. Não tem para onde ir. É assim que funciona. Se eu disser palavras aqui, talvez eu diga no final, depois eu consulto o meu sócio aqui para ver se não dá problema. Grandes empresas, e a gente ganha da Amazon, a gente ganha da Magazine Luiza, né? São plataformas de e-commerce, mas a gente fez codificações especiais para o Google entender. Então, tem que entender e ficar claro isso. Não é só criar o meu site, independente se foi no Wix, se foi
em WordPress, se foi HTML, enfim. A gente precisa codificar corretamente, entendeu? Isso que você me falou me deixou. Eu fui fazer essas pesquisas aí, meu site não era nada disso. E, e só com o Marcelo mesmo, para a gente ver o tanto que o problema não é nem você pagar para ser anunciado. O problema está mais interno, está dentro de casa. A casa está toda bagunçada. E se você fizer pequenas mudanças dentro da sua estrutura, seu site, o Google já vai entender que você é uma boa festa para ir e vai te indicar ali como um dos primeiros. E isso vai alavancar seus resultados, como ele falou, tem médico aí em Uberaba que 400 ligações por dia na clínica dele, simplesmente por ele estar em primeiro lugar no orgânico. A gente fica toda hora aí aprendendo com os gurus como fazer tráfego, como melhorar tráfego, e tudo é tráfego, e não sabe fazer o dever de casa, como você mesmo falou. Mas para o colega médico que tem uma agência, ou que tem uma pessoa que cuida do seu site, qual que são as métricas assim ideais que ele pode acompanhar ou pedir para o seu quem faz sua agência, seu marketing, que você acha interessante ele saber? Tá. Você poderia usar uma ferramenta que eu desenvolvi com meu sócio, que está ali atrás, escutando a conversa, que é entrar no site da Pix, lá faz uma auditoria, tá? Não é tão bonito visualmente, mas é muito técnico. Não, assim, quem tiver um conhecimento mais aprofundado, se quiser usar, no www.pix.com.br. O Pix é sem o U, tá, gente? É com Q. Q é S no final. Pix. Então, o que é que hoje a gente teria de ferramenta disponível que eu não pagaria? Eu poderia usar o Google PageSpeed, né? Essa questão que a gente chama de First Index, mas eu gosto de falar de uma coisa um pouquinho mais avançada, que se chama Core Web Vitals, são as vitalidades que o Google entende. Isso está até dentro da própria área do desenvolvedor, dentro do Google Search Console, de tão importante que ele considera. Então, esse fator de velocidade, de seguir a ordem do código, das tags, que é como se fosse o capítulo dos livros que estão na biblioteca, na parte de codificação, isso tem que estar correto. Eu tenho que entrar no Google Search Console e ver se não está com erros, se lá na parte do sitemap existe um mapa processado, se isso foi criado corretamente, né? Hoje existem ferramentas baratas no mercado que você consegue fazer 3 pesquisas sem pagar, como o Uber Suggest. Serrush já é uma ferramenta muito cara, além de ter erro, viu, Rodolfo, que eu lhe mostrei, que algumas têm alguns erros na análise de dados, que são as maiores do mundo, mas assim, você já começa a entender. Se eu conseguir usar um Uber Suggest para ver quais são as palavras que estão entrando no meu site, na nossa própria ferramenta, você consegue fazer esse tipo de análise também. E no Google PageSpeed eu já consigo ver como é que está o uso da velocidade, da acessibilidade, que tem a ver com a parte de UX, se o Google está entendendo isso corretamente. Não é legal deixar um site sem estar acima de 90 pontos de velocidade para celular, porque aí, ó, mais de 85 buscas, 90% de buscas, elas derivam de quê? Do celular. Então, assim, se na biblioteca do Google você está fazendo uma requisição e você está fazendo em celular e o seu site é super rápido para celular, tá para a palavra-chave, está codificado corretamente, o que é que vai acontecer automaticamente? O Google vai dar de bandeja a sua informação. Então, assim, a gente precisa ir entendendo um pouquinho que o Google é muito mais. E, assim, a inteligência artificial vai impactar no futuro? Vai, mas para coisas de voz. Ainda não existe tecnologia para poder renderizar no servidor os códigos de HTML, JavaScript, então, assim, CSS. Isso ainda não existe. Então, ainda tem que ser feito isso na mão. Espero que durante muito tempo, viu? Então, assim, então, seria nesse sentido. E aí, vá perguntando que a gente vai conversando e vai Mas falando um pouquinho mais. o que você acha hoje, pela sua experiência, dessa programação de site, da forma que tem que ser feita, que o Google entenda como uma festa boa para ir, como você mesmo falou. Hoje, em percentual, se a gente for pegar no Brasil todos os sites, se você for rodar todas as suas ferramentas de codificação, do que você falou, os códigos aí, qual que é o percentual que você falaria que está tudo errado? 99% ou mais um pouco, 99%. E se eu pegar e fazer toda a codificação certa,
da forma que você falou, como você tem sua experiência, você ranqueia empresas aí que eu sei, na frente de Magazine Luiza, empresas gigantescas, que volumes milionários de dinheiro em tráfego, que você ranqueia na frente delas. É impressionante, com produtos que você presta serviço para outras empresas, codificando, fazendo toda a parte que você falou. Qual o percentual dessa pessoa aparecer ali nas 3 primeiras posições do Google e o tempo disso acontecer? Hoje em dia, tem cases aqui, porque depende da cidade, da quantidade, domínio de autoridade que pode ganhar. O que é domínio de autoridade, para poder explicar depois a pergunta que você fez? Domínio de autoridade, quando você vai para a festa, é a quantidade de pessoas que lhe referenciam. De um médico, a quantidade de médicos que indicam aquele outro médico que consideram ele uma autoridade, certo? Só que hoje, com codificações especiais, a gente tem casos aqui de clientes da área de cirurgia plástica que começou a ranquear em 15 dias. A gente ainda estava em desenvolvimento, em teste, né? E a gente começou a ranquear na primeira página do Google em 15 dias. Isso parece loucura, mas não é. É técnica. E eu vou dizer mais para você. Não é o que Marcelo tem expertise. A gente tem que entender a seguir regras, protocolos, diretrizes, né? Hoje, uma grande dificuldade no Brasil na área de tecnologia é que quem desenvolve para a parte de fora, que é o que a gente acessa na Surface, que a gente, digamos, na internet, e tudo que tem login depois, que seria o que a gente chama Deep Web, o back-end, eles não conversam entre si, eles não programam nem para eles, nem para o próprio Google. Então, assim, plataformas gigantescas, que eu não vou revelar o nome, têm erros severos, que poderiam ter processos multimilionários, porque, de fato, as plataformas têm defeitos de vícios ocultos. Então, o que é que eu quero dizer? Não é magia. A gente segue regras, todas as regras. Isso dá para ser validado para o Google. Entendemos qual é o nível de concorrência desses outros players que estão disputando com você, porque existe uma diferença entre disputa digital, que a gente chama por palavra-chave, né? Disputa no mundo real. Se eu nunca tenho uma palavra, eu tento achar esse X, que é o que a gente faz aqui, algumas análises de dados para identificar essas informações. E aí a gente consegue fazer uma codificação que seja maior do que esses players do mercado. E às vezes o esforço nem é muito grande, porque a área médica, existe um detalhe, viu, Rodolfo? A área médica, as pessoas ainda não se posicionaram, porque elas não entenderam sobre codificações, dados estruturados, o que é o algoritmo do Google. Por quê? Porque no nível médico é muito baixo. Você não briga com a Amazon. Você não briga com o Mercado Livre. Você não briga com empresas que investem. A gente tem empresas que a gente sabe que investe 1 milhão, 5 por mês, 10. Não, você briga com o médico do lado. E tem médicos, a gente tem contrato aqui com a MS, né, com a farmacêutica, e a gente está tendo alguns médicos. E aí tem uns que não tem nenhum tipo de presença online. Eu estou falando nenhuma. E o cara é fera, tá? Então, assim, nem logo o cara tem. Não estou falando nem de identidade visual, eu estou dizendo assim, tipo assim, ninguém sabe que ele existe, é aquele cara que só vai por indicação, pela autoridade. Acabou isso. As pessoas hoje, elas têm a necessidade da informação momentânea. Voltando para ser bem exato na sua pergunta. Hoje é possível ganhar na área médica sem sofrer tanto, sem investir tanto dinheiro, sem investir tanto tempo, né? Hoje a gente já está criando produtos validados para algumas categorias, digamos, a gente chama de matrizes digitais, que tem um alto poder de performance, só fazer alguns ajustes pontuais. Então, assim, é possível ganhar em um baixo período de curto. Isso que tem codificado corretamente diminui drasticamente o custo do tráfego pago. Gente, vocês não têm ideia que quando você vai para tráfego pago, você vai para leilão, Rodolfo. Eu estou disputando com você. Tá lembrado que eu falei lá para olhar no Google, né? Que é o índice de qualidade do anúncio. Cara, é uma disputa. Se eu sou melhor do que você, eu tenho que ter alguma preferência. O Google tem que me dar algo melhor. Então, assim, você vai ter que pagar mais para poder me acompanhar. Então, além de eu diminuir meu custo, eu ainda aumento o custo da concorrência, que é eu me blindar contra a concorrência. Se eu for fazer uma análise SWOT, eu tenho que me blindar contra a concorrência. Então, assim, em Brasília e na sua região,
a gente, não vou falar de nomes, né, que às vezes não pode, vai que vira cliente depois. Então, assim, a gente tem grandes players, grandões, tipo assim, muito grandes, tem 40 unidades de atendimento, e a gente tem um cliente pequenininho que está perdendo market share. A gente consegue, com 5% 3% do faturamento daquele cara, conseguir recuperar. Aí sim, o tráfego pago é eficiente quando uma empresa está sendo atacada. Então, por quê? O índice de qualidade está correto, o caminho da palavra-chave está correto. Gente, é quando eu mexo a mão aqui, aí sai os sons. Viu? Então, assim, voltando aqui, que eu perdi o foco agora. Quando a gente fala por causa dos foguinhos aqui, eu me perdi todinho agora. Voltando dos clientes, essa parte do tráfego pago é tão importante hoje em dia para quem tem a necessidade de encher a agenda, só que assim, as pessoas não estão aguentando mais o custo, está ficando muito caro. A gente sabe quanto é um faturamento de uma clínica, a gente sabe que a margem é muito apertada. Então, o que é que eu tenho que fazer para diminuir esse custo, Rodolfo? Cara, eu tenho que codificar corretamente para ser altamente competitivo e o pouco de verba que eu tenho ser altamente eficiente. E eu tenho que fazer isso para termos comerciais. Aí sim a gente está falando de análise de dados, aí a gente está falando de otimização, a gente está falando de parametrização, mas é fazer a coisa certa, não é fazer as coisas, como eu diria, nas coxas, né? Então, assim, fazer por fazer, não é colocar a presença, colocar por colocar. Você faz um site hoje, um jovem aí, pega um template e bota no ar em 30 minutos, entendeu? Vai funcionar? Não vai funcionar. E as empresas, na sua grande maioria, elas acabam o quê? Não sabendo o que está acontecendo. E existe uma coisa também importante, Rodolfo. Não é só gerar o lead, não é só gerar o paciente. Eu preciso o quê? Eu preciso atender em tempo hábil. Eu tenho que saber de onde esse cara vem, que canal ele vem. Eu tenho que ter uma plataforma de atendimento omnichannel para facilitar a minha vida. Então, assim, eu brinco muito aqui. Gerar ligações não é um problema. Gerar contato não é um problema. O que está faltando os médicos hoje é ter um treinamento da própria secretária dele, é ter um atendimento de gestão, um atendimento personalizado. A gente tem que entender, lembra quando eu falei da festa? É uma festa mesmo. Se eu não sou bem recepcionado no lugar que eu chego, num tempo rápido, eu não sei onde é que ficam as coisas, ninguém fala comigo, ninguém diz onde é que eu tenho que sentar, eu vou embora. E quando eu for embora, perdeu, porque o outro que responder mais rápido na jornada vai colocar, porque o mundo hoje ele é muito dinâmico e mutável, ele é muito rápido. Então, assim, as pessoas estão o quê? Não, atendi, responde 4 horas depois. Um dia vocês façam um exercício. Não tem nada a ver com o nosso negócio, mas a gente tem uma secretária para poder fazer cliente oculto. A gente até brinca aqui, porque a gente tem que ver se o cliente é elegível para poder entrar na nossa empresa. Porque senão a gente gera muita demanda, na verdade. Então, assim, a gente está tirando, a gente tem algumas políticas de posicionamento geográfico. Então, assim, você acaba tirando aquela demanda de um outro cliente que poderia em potencial e aquele cara não atende. Rodolfo, não atende. Então, assim, eu falo muito. O médico, ele tem que cuidar do consultório dele de uma forma, tipo assim, que eu não sei nem usar o adjetivo correto, como ele teria que tomar conta. Você que vai me dizer um adjetivo correto. Por quê? Ele precisa ver mais conteúdo nosso aqui, né? Falar de experiência do cliente, atendimento. Porque, assim, não adianta, igual você falou, você coloca ele em primeiro lugar. Isso é fato. Você já falou que você já mostrou que isso é tranquilo, fazendo toda a programação como o Google deve reconhecer. A gente fica muito eu me surpreendi muito, cara, quando a gente conversou, porque eu faço tanto conteúdo, cara, tanto conteúdo escrito, tanto conteúdo pensando em SEO, e depois que eu fui jogar em todas as plataformas que você mesmo fez lá para mim, que eu vi que meu site tá horrível. E assim, eu ia ficar fazendo conteúdo, e eu nunca ia aparecer na primeira página. Então isso foi o que mais me impactou. Mas, voltando aqui no que você falou, você tocou num assunto que surgiu uma dúvida aqui. Quando a gente faz muito, hoje o colega médico que está com presença digital, ele além de ter site, ele tem YouTube, ele tem Instagram, ele tem TikTok, ele tem Pinterest, igual eu tenho,
Então, assim, tem várias plataformas. Essas plataformas, de alguma forma, te ranqueiam na procura do Google ou não? Hoje, só quem ranqueia hoje, de fato, no Google é o YouTube, né? As redes sociais, elas não vão entrar. A gente tem que entender o que são sinais sociais fora da página. Então, quando eu faço algo bem feito dentro da minha rede social, isso verbera no Google, porque as pessoas saem de lá para procurar você. Então, assim, o que é que eu gosto de dizer muito? É uma coisa bem legal isso aí. O que é que eu tenho que criar de conteúdo para colocar na minha rede social? Se o maior Big Data do mundo é o Google, e o Google entende a intenção de todos os usuários, onde eu tenho que mapear os dados? No Google. Só que existe um detalhe. Existe o que é dados quantitativos e qualitativos. Então, eu não posso, como cientista de dados, ir lá encontrar só o dado pela quantidade, se o próprio algoritmo do Google entendeu quais são os dados qualitativos. Então, esses dados qualitativos de pergunta são os melhores conteúdos que você pode criar para colocar nas suas redes sociais, ou criar um vídeo, ou criar um podcast. É responder à população. Da universidade eu estudava muito cases de que as pessoas não procuram ideias de conteúdo em fóruns. Olha só, por quê? Como esse conteúdo ele ainda não existe, é uma procura muito baixa, lá às vezes tem uma pergunta, uma dúvida que ninguém sabe, você sabe, e no futuro essa dúvida vai se tornar o quê? Realidade. Então, assim, você criou o conteúdo primeiro e o Google sempre vai lhe privilegiar. Porque o Google não segue as redes sociais, Rodolfo, porque ele é no-follow. Quando tem um link que você tem de apontamento, o Google não permite ler. Se você perguntar para mim o que é que o Google ranqueia da sua rede social, são os primeiros 200 caracteres ali que tem na bio. 200 ou 150, se eu não me engano. 150. 150 caracteres que tem na bio. É lá que o Google vai ranquear. Então, só a palavra-chave tem que colocar lá. Indiretamente, as pessoas já fazem isso, que ela coloca, né? Doutor Marcelo Falcão, né? Neurocirurgião. Então, assim, eu estou brincando neurocirurgião, que eu lembrei agora uma piada do Gabriel, que dizia que eu fazia, eu pegava os dados pequenininhos, tá? Então, assim, isso é importante. O que é que eu tenho que entender também? Quando a gente fala de uma outra forma de ranquear, existe uma coisa chamada, quando a gente fala de termos locais, porque eu vou parar tudo e vou explicar algo. O que é mais importante no mundo real para você que trabalha atendendo seus clientes? Você precisa de quê? Tá onde? Na sua clínica. Sua clínica é o seu lugar físico. Qual é o meu lugar físico no mundo digital? Meu site. O que é um sinal social real fora da página? Olha que termo. Sinal social real fora da página. É as pessoas que entram na sua clínica. Como é que o Google conta isso? Gente, é simples. Vá lá no Google e bote timeline, linha do tempo do Google. Ele vai dizer, se você tiver liberado, onde você entrou, o tempo que você passou. Gente, bom uso para essas informações, tá? Então, assim, para não gerar problema. Então, o Google sabe em cada lugar que você entrou e cada lugar que você saiu o tempo. E se você colocar DS Settings, o Google sabe suas preferências. Então, imagine que você quer fazer tráfego pago no futuro e eu sei quem são meus concorrentes, o tipo de perfil dele, o lugar que ele entra. Isso são marcadores. Esses marcadores, a gente cria um código para esse marcador. Então, qualquer empresa que esteja hoje no mundo, ela está dentro do banco de dados da API do Google Places. Aí eu vou dizer aqui uma outra dica aqui. Qual é a outra dica? Eu já conheci médicos que tiveram problema de avaliação, alguma coisa. Às vezes pode ser, né, como a gente chama, concorrência desleal. Isso acontece, tá? Então, como é que eu tiro isso do Google? Você vai lá e deleta sua ficha do Google. Sua ficha do Google não sai. Por quê? Ela está cadastrada na API do Google Places. Aonde é que é a primeira requisição do Google? A primeira requisição do Google é aonde? É no Google Maps. Então, tem que pedir para tirar primeiro no Google Maps para sair do banco de dados. O que a gente faz é explicar o código de longitude, latitude, nome, endereço, telefone e colocar o código para o Google entender aquele localizador. Então, isso é um sinal social
físico real fora da página. E o que é um sinal social real? As avaliações. Quando as pessoas avaliam, isso é critério da própria API. Então, quando tem a palavra autocompletar, quando você digita, isso aumenta a sua longitude e latitude. Então, assim, imagine que eu estou na cidade, né? Eu tenho longitude e latitude. Ela é feita em uma matriz. Então, se eu estou aqui nesse ponto, como é que eu aumento esse ponto? Você tem que valer a pena para o Google ali aumentar esse raio. Você não faz anúncio para o raio? A mesma coisa é o seu nível de autoridade. Quando a gente explica isso para grandes empresas que têm franquias, o que é que a gente explica para ele? Se o Google souber que as unidades é sua, ele ajusta e ranqueia isso corretamente, porque ele sabe que é sua. Então, assim, isso que a gente está falando aqui, às vezes soa muito sofisticado, que não é fácil fazer, mas assim, é o que precisa. O médico não precisa ranquear no Brasil, não. Ele precisa ranquear em Brasília, ele precisa ranquear na cidade dele. O cliente dele está aí. Ele não... Eu estou dizendo para o médico que não faz telemedicina, que já é outro tema, outras coisas que a gente falou aqui. Mas ele precisa pegar o paciente local. O médico ortopedista que faz cirurgia, ele atende o cara local. Você que faz cirurgia de varizes, é local. Pode acontecer de um dia alguém ir você por causa da sua autoridade e sua notoriedade. Olha a importância disso. Autoridade e notoriedade. São coisas que, se você colocar... Elas são sempre proporcionais. Presença online, visibilidade, notoriedade e autoridade. E eu vejo hoje grandes médicos, Rodolfo, que têm muita autoridade, mas tem presença online? Não tem. Ninguém... É o mecanismo de... Então, é isso. Gente, desculpa aqui, porque eu estava recebendo uma ligação. E deixa eu te perguntar. Basicamente, o que você falou aí, a pessoa entra na rede social, clica, vai para o meu site, porque tem um link na bio lá, cai no meu site, o Google consegue metrificar essa quantidade de pessoas que estão entrando lá no site. É isso, né? E o que eu queria te perguntar é sobre os backlinks, que a gente fala muito, né? Principalmente em site. Então, assim, explica um pouco o que é isso e como isso ajuda a ranquear você. O que é que você entende sobre backlinks? Eu entendo que são links são páginas do Google que me referencia. Referencia o Dr. Rodolfo, aí a pessoa vai para o meu site. Certo, está correto. Aí eu vou lhe dar uma explicação mais clara. Essas referências é como se fosse lá a gente estando na festa de novo e eu tenho pessoas influentes naquela festa. Se dizer, Rodolfo é um cara legal, Rodolfo é muito um bom profissional. Essas referências que tem de pessoas de autoridade é que sobe sua autoridade, que são as referências de outros sites, de outros links. Então, existe até empresas, né? Quando tem empresas que são responsáveis por fazer essa difusão de link, mas existe um detalhe importante. Tem que ter muito, muito cuidado, porque tem agências que compram indexadores. Então, o Google consegue identificar sites que não são de uma referência boa, que ele considera como spam, phishing, qualquer coisa do tipo, e em vez de lhe ajudar, ele puxa para baixo. É igual aquele... eu digo que tem pessoas balão e pessoas âncoras, né, na nossa vida. É a mesma coisa no mundo digital. Essas pessoas lhe puxam para baixo. Mas existe um outro detalhe aí que ninguém olha, que é o quê? Do jeito que eu tenho link builds de sites, eu tenho link builds locais. Você sabia disso? Você imagina o que é? Não? Vou explicar agora. Páginas amarelas, esses diretórios que a gente tem local na nossa região, algumas plataformas que foram desenvolvidas, elas são plataformas que a gente chama de YXT, de diretórios locais. Antiga páginas amarelas, fica mais claro assim, na minha época, viu, gente? Era páginas amarelas, pegava o cupom para pedir pizza no domingo. Então, assim, essas páginas amarelas, diretórios locais, quando você cadastra a sua empresa lá e ela aponta para você, mas você tem que verificar o domínio da autoridade. Ele sobe você localmente e ranqueia você localmente, Rodolfo. Talvez isso é uma coisa legal. Só que existe um detalhe aí importante. Lembre-se que a gente está falando de dados.
Dados é código de programação, é binário. Então, algumas coisas têm que ser bem feitas, porque senão esses apontamentos que você constrói não apontam para você. Mas olha só, eu estou diferenciando duas coisas aqui que são importantes. O que é local e o que é nacional. São, até na hora do próprio link build de referenciamento, são coisas distintas. Então, assim, eu tenho que entender o que é nacional e o que é local. O local me ajuda em quê? Localmente. O nacional é para outro tipo de projeto. Então, eu tenho que entender qual é o meu perfil de negócio. Isso é uma das coisas que eu tenho que entender completamente. E o que a gente faz com a codificação de dados estruturados é justamente tirar você dessa briga. Você não tem que brigar com um player nacional, com um plano de saúde, com uma grande marca de nutrição que está lá gastando a fortuna, tem 100 pessoas no marketing dele, copy specialists. Cara, você não tem. Você tem que ranquear localmente. Como é que a gente tira você dessa disputa? Com codificação especial. E o Google entende o que é local e o que é nacional. E aí a gente tira você do nível de competitividade maior, coloca no menor e você consegue ter uma referência melhor. Os link builds que a gente coloca local é justamente para aumentar a sua autoridade, que se chama DA, domínio de autoridade. Os link builds foram feitos para isso. Só que o que importa para o médico são os link builds locais de plataformas YXT. Ou você pode construir de outra forma também, que existem outras técnicas também, tá? Então, vamos chegando aqui para o final, Marcelo, porque eu sempre falo que conteúdo direto, né, como a gente falou aqui, incrível. E o colega, geralmente, o colega vai ter pouco tempo, então a gente faz lives mais curtas para a gente, com conteúdo bem denso, para ele poder aproveitar. E antes disso, você falou comigo que tem uma dor muito grande, né? Porque você coloca esses colegas tudo na primeira página, sem gastar R$1, apenas com codificação. Só que o cara não atende telefone, a secretária não atende telefone, não é treinada, não tem treinamento, não recebe direito, o cara não tem nada. Então é o que chegou na festa lá, a festa está toda avacalhada, toda bagunçada. Não adianta nada entrar, porque a conversão ela se dá, é um caminho, né? É uma jornada, que não adianta você estar em primeiro lugar, mas você entrega a sua casa está toda bagunçada. Imagina ter um produto que você ranqueia no primeiro lugar, recebe um monte de chamadas sem gastar R$1, e ainda um produto que vai te ajudar em toda essa gestão desse cliente. Isso é um negócio que a gente vai conversar no futuro, que vai vir em breve aí para os colegas. E eu queria que você desse umas dicas, 3 dicas assim, que eu sempre fecho assim. O colega amanhã, que ele pode fazer, pode ligar para alguém, conversar com alguém, que poderia implantar e conseguir uma melhor visibilidade no Google, que é o caso aqui. Tá. Minha experiência aqui com vários clientes, eu digo que a primeira coisa que o médico tem que olhar é os KPIs dele, mas esqueça essa parte muito complexa, é entender de fato se as suas palavras-chave elas estão lá e o Google reconhece ela. Ele tem que ter uma estrutura local, ele tem que entender que o médico é local, ele tem que ficar muito claro na cabeça dele. Então, a parte de telefone tem que estar funcionando perfeitamente, o tempo de resposta, né? O padrão de atendimento tem que ser muito alto. E a outra coisa que ele tem que entender é que isso só é possível o Google entender, compreender melhor, colocar uma codificação se ele tiver um site. Então, qual é a dica que eu dou de ouro? Atendimento e estrutura local. Se ele tiver com essas duas coisas, que aí a terceira o padrão de atendimento, ele já começa a mudar de figura. Tipo assim, você precisa estar lá. Você precisa entender se o que você está fazendo é correto ou não. E a outra coisa, gente, atendimento. Atendimento, gerar lead. É porque nosso problema não é gerar demanda. Então, assim, eu não vejo isso como um problema, mas eu vejo que para o médico hoje, ele trabalhar a parte local dele seria importante. Cadastrar nas plataformas que tem na cidade dele, cadastrar a ficha do Google no negócio dele, colocar as fotos, tudo correto. Isso ele precisa fazer. É obrigatório, gente. Esse nível que às vezes as pessoas acham, que é demais. Não, é o mundo real de hoje em dia, tem que se acostumar. Depois da pandemia, o brasileiro teve que engolir goela abaixo 10 anos que ele estava atrasado. Então, não existe mais isso, ele precisa. Então, a preencher toda a
ficha do Google Meu Negócio lá. Preenche lá. Se você fizer isso, você já está na frente da maioria. Gente, se você botar no Google algumas áreas, a pessoa não tem nem telefone para ligar, Rodolfo. Então, é só para entender. Então, assim, o usuário está sedento, o paciente, para encontrar ele. Se os médicos soubessem alguns, a quantidade de pessoas que procuram só pelo nome dele, ele ficaria horrorizado, alguns médicos. E ninguém acha ele, não tem nem número de telefone. Então, primeira coisa, gente, vai lá, olha a sua ficha do Google Meu Negócio, preenche tudo bonitinho, coloca as fotos, que você já vai estar na frente da concorrência. A outra coisa, não tem um site, procure fazer pelo menos uma landing page para ranquear pelo menos a palavra-chave da sua especialidade para o Google entender, tá? E se o pessoal quiser hoje, Rodolfo, quem disser que assistiu a live hoje, tem uma ferramenta que a gente criou que se chama, uma plataforma, chama biopagina.com. .com.br, biopagina.com. Pode ir lá que você consegue criar o concorrente do Linktree, lá que você consegue ter todos os contadores do seu link. Então, se você quer saber se sua agência está fazendo um trabalho bem feito, se seus anúncios de DDS estão funcionando bem, pode utilizar lá. Essas métricas já para saber essa saída desses usuários e a entrada dele, tá certo? É .com.br, tá? biopagina.com.br. Essa plataforma é nossa também. Então, assim, eu vou deixar aqui na live, pode deixar. Que aí a gente dá. Aí eu dou o plano prêmio aí para quem avisar e dou durante esse ano aí. O ano 2024 a gente liberou acesso. Então, assim. Meu sócio deve estar olhando com careta ali para mim. Olha para ele ali, ó. A cara dele ali. Ele arregalou. Fala com a gente que a gente liberou acesso lá. Vou botar então, assim, lá e o pessoal escrever no comentário aí. Indicadores para você. Os indicadores do Biopágina para você ver entrada e saída, é uma métrica que é fácil de você entender da sua rede social, do seu site. Criar uma landing page, pelo menos, para a sua palavra-chave. Fazer título e meta-descrição, que é o mínimo que você tem que fazer. E a outra coisa que você tem que fazer é preencher todos os seus dados do Google. Só isso você vai estar na frente de muito médico. Muito. Aí não vou nem falar de coisas... É o básico do básico do básico. Pelo menos está lá, né? Tem que estar lá. Tem que estar lá. Aí depois disso, a gente começa com a outra parte, que é a programação, dados estruturados, né? Isso. Eu acho que você estar em primeiro lugar não é poder entregar mais valor para o seu cliente achar você e você poder começar a ser reconhecido. Porque hoje engana-se a pessoa que acha que as pessoas não procuram ela no Google, né? Corre muito nos grupos dos médicos aí, uma chargezinha que você veio pelo Dr. Google, agora então vai procurar o Dr. Yahoo. Cara, eu acho isso do sem sentido de um colega que fez uma mensagem dessa, porque hoje é o mundo real. O mundo real hoje, ele está no digital e está no offline. As pessoas hoje procuram referências. Tanto referências, eu não tenho dúvida que se sua amiga te indicou, ou seu amigo te indicou, é uma referência que tem muito mais impacto. Mas eu também não tenho dúvida que a pessoa vai procurar no Google, vai saber se a pessoa está no Google, não está no Google. Isso hoje já é um diferencial. Se o médico está no Google, está entregando conteúdo, tem um site bacana, com várias informações bacanas, isso já é um diferencial para o seu cliente chegar até você. Não é, Marcelo? E você falou do Yahoo, né? Só para vocês terem ideia, lembra que eu falei da biblioteca no começo do Google? Você sabe qual é a biblioteca que o Bing usa? A do Google. Não, é do Google. Sabe qual é que o Yahoo usa? Só o pessoal saber. Bing é do Microsoft. Microsoft. E vou dar outra dica aqui agora, que essa é de ouro. O Bing tem algo chamado de Bing Places como o Google Meu Negócio. E aonde ele puxa os dados do Google Meu Negócio, de que API, de que empresa? Do Google. Então, os clientes hoje que são alta renda, que às vezes não usam o Google, coloca no Safari, se ele não tiver definido como Google, vai ranquear os métodos que tiverem no Bing Places. Essa é uma dica de ouro, viu? Porque é um caminho estratégico que você pode fazer inverso, onde todo mundo está num alto nível de concorrência, e você procurar pessoas alta renda. É um lugar bom também para fazer anúncios que ninguém está querendo fazer lá. Então, assim, você começa a entender. A Apple vem muito forte com Connect Business. Então, assim, tem muita coisa ainda que o mercado ainda não está por dentro, né? E a tecnologia é essa evolução aí. Então,
sempre é isso, é tentar trazer a melhor experiência para o usuário. Não é só ter a presença lá, só estar lá. Você precisa criar conteúdo de qualidade, você precisa entregar o melhor para o seu usuário. Lembre sempre, gente, se você for para uma palestra, você quer escutar uma boa palestra, você quer ter uma boa experiência, quer sair de lá com algo importante. Então, tem que ser direto. O Google exige muito hoje, Rodolfo, que seja direto. Se você quer marcar uma consulta, você foi com um termo comercial, ele quer entrar lá e marcar a consulta dele. Se ele quer saber como fazer aquele exame, ele quer saber como fazer. Ele não quer saber os tipos do exame. Não é criar conteúdo informativo. Ele quer saber de como fazer aquele exame. Fica menor o conteúdo? Fica, mas seja claro. Tem que transformar a experiência. Tem que lembrar que o Google é como uma biblioteca. Então, eu tenho que definir qual é o meu tema maior naquela biblioteca. Se eu sou cardiologista, eu tenho que falar tudo sobre cardiologia. Então, isso tem que ficar claro na hora de criar conteúdo e entregar essa experiência para o usuário. Cara, fantástico. Marcelão, obrigado aí, cara, Nada, pela meu sua amigo. disponibilidade. Eu sei que seu tempo é precioso. Você já está viajando, está nem em casa, já saiu de Natal. Estava em Brasília semana passada, Natal, agora está em BH. O cara não para. E vou colocar no link da descrição, biopagina.com.br. O pessoal lá fazer os testes lá em todas as suas plataformas. E o presente que você deu aí, pessoal, quem colocar nos comentários, que eu vou salvar essa live, que a gente passa para o Marcelão e ele manda para a equipe dele aí, a equipe dele entra em contato. Eu quero fazer um agradecimento especial, né? Primeiro, para agradecer o Rodolfo, que tem um padrão de atendimento Disney, roubou meu coração. Tá aqui, ó. Meu coração foi roubado. É da sorte agora, viu? Olha aqui, ó. Aí sim, de Brasília, BH. Tá aqui, ó. Aí Se sim. quiser padrão de atendimento, você fala com o Rodolfo, ele sabe disso aqui. Quem quiser saber algo mais, não precisa nem falar com a gente, entre em contato com o Rodolfo, que o Rodolfo passa mais informações. Agradecer a oportunidade. Dizer e falar para as pessoas sempre que os dados não mentem. Dói, às vezes, a gente mostrar os dados de grandes empresas ou empresa menor. Essa é a realidade. E que a gente está aqui para contribuir. Espero ter novas oportunidades para a gente falar sobre mais os temas. E agradecer a você. E dizer que a gente leva nosso trabalho muito a sério. Isso não é brincadeira, porque a gente trabalha com um sonho de pessoas. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil manter negócio hoje no Brasil. Digo por si só aqui, né? A gente vem há anos, hoje em dia, graças a Deus, melhorou bastante, mas eu digo assim, a gente vinha remando contra a maré, porque a gente vinha com coisas que as pessoas não eram acostumadas a escutar, e hoje a gente escuta essas dores do que a gente falava 3 anos atrás. Então, é isso. E que vem mais um projeto aí com o Rodolfão, né? Bora. Rodolfão, sentar, acho que dia 8, dia 10 eu estou aí para Brasília. Eu e meu sócio, a gente está indo dar uma palestra agora da plataforma que a gente lançou para os médicos na FENAM, no Piauí, e na outra semana eu estou por aí, viu? Bora, manda mensagem. Obrigadão, mestre. Tá, abraço, boa noite a todos. Fica com Deus. Boa noite. Tchau.